Bom dia na paz do Senhor, amados irmãos. O tema da aula: quando os pais sepultam seus filhos. Isso aqui é uma contraposição, porque o que a natureza ensina são os filhos que sepultam os pais. Mas o tema dessa aula vai trabalhar e quando os pais é que sepultam os filhos. Claro que nós vamos ter aqui uma situação extremamente traumática, mas foi o que nós assistimos com a pandemia, por exemplo. Quase todas as famílias tiveram perdas. As que não tiveram perdas na família propriamente dita, mas tiveram com algum vizinho, algum amigo de trabalho, alguma pessoa da igreja, de maneira que todos nós fomos afetados por uma pandemia. A pandemia é um problema porque a gente não tem respostas. Ela surge e aí todo mundo tem que se preparar para dar uma resposta. E nesse interim, a gente perde muitas vidas, até achar qual será a resposta mais apropriada. Até lá, você já viu, né? A gente perde muita gente boa, gente de qualidade. E foi isso que nós assistimos nesses últimos 3 anos, né, que se passaram. Muita gente se perdeu, infelizmente perdemos muitos talentos, muitas pessoas boas, e muitos pais, infelizmente, passaram por esse sofrimento de ter que sepultar os seus próprios filhos. Então, hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre esse tema, lembrando que a base de tudo isso é o livro mais antigo da Bíblia. Nós vamos pensar sobre o grande patriarca Jó. Agora, observe uma coisa: a história de Jó, ela é uma história que tem 2 dimensões. A nossa, que é como a gente enxerga isso, mas existe uma outra que vai além disso. Na verdade, é uma tentativa de Satanás expor a sua tese, o que ele acredita a respeito da humanidade. E o pensamento de Satanás sobre eu, sobre você, é que nós somos tudo interesseiro, que a gente só serve a Deus porque nós temos interesses. Esse é o pensamento de Satanás. Eu e você temos que lutar para que a tese dele não funcione, porque infelizmente essa tese para alguns é real, mas não foi o caso de Jó. Então Satanás foi com a convicção de que a questão do ser humano é interesse, simplesmente serve a Deus por puro interesse. Então ele fala, quando Deus fala para ele sobre Jó, ele vai falando, é lógico, ele tem bens, ele é rico, ele tem família bonita, então ele tem tudo de bom, o Senhor deu tudo para ele, claro que ele te serve. Tira para ver, vamos ver se ele te serve mesmo, porque na cabeça de Satanás não existe fidelidade, porque ele foi infiel, ele é o símbolo maior da infidelidade. Então quando a pessoa é infiel, ele projeta nos outros. Eu lembro uma vez que eu era professor da rede pública estadual, a gente estava tomando cafezinho no intervalo, sentadinho ali tomando cafezinho, os professores, uma professora chegou assim e falou, para mim todo homem é infiel, todo homem é infiel. E eu quietinho ali, não era comigo, né? Ela estava falando, mas ela estava falando alto para eu ouvir, né? Só tinha eu de homem lá, todo professor, né? E eu fiquei quietinho, estou no meu cafezinho. Aí ela não aguentou, ela acabou citando meu nome. Não é, professor Alberto? Falei, não é. Se o seu marido é infiel, o problema é seu. Eu sou fiel, tenho compromisso com Deus. Deu uma lição para ela. Falei, esse é o problema psicológico das pessoas que projetam nos outros seus defeitos. Só porque o bandido é atrapalhado, ele acha que todo mundo é bandido igual ele. Pode ver. O corrupto é assim, ele pensa que todo mundo é corrupto também. Então é uma coisa que nós temos que fazer esse enfrentamento. Satanás, só porque ele foi infiel, ele acha que todo mundo é infiel. Só porque ele tinha tudo e não foi fiel com Deus, então ele pensa que o problema são interesses. E ele levanta essa tese e contrapõe. E Deus fala, tá bom, se você acha que é isso, então tira os bens dele, tira tudo. E tirou, e Jó contou fiel. Ele volta e fala assim, mas o senhor não tirou a família. Olha, primeiro era bens, a questão era econômica. Aí ele levou uma bordoada, perdeu feio. Ele falou, não, mas é porque, lógico, mas tira para você a família, mexe na família, mexe nos filhos. Porque e quando os pais sepultam os filhos? Esse é o tema. E aí, tá bom, mexe na família dele. Não nele, mas a família eu permito. Ele foi lá e fez o que você já sabe. Nós vamos discutir isso. Mataram, os filhos morreram. Olha só a postura da esposa dele, que é muito mais sensível. Ele falou, olha, realmente nós não temos mais que servir a Deus, não tem mais sentido a nossa vida, porque mulher realmente é mais sensível, nós sabemos disso. Então ele falou, olha,
Eu não vejo mais sentido, porque de fato, quando a gente perde alguém, a gente fica meio sem chão, né? Então ela agiu como toda a humanidade, falou, olha, agora não tem mais o que fazer, abandone esse Deus que você confia tanto, porque não tem muita lógica mais seguir isso. E aí, como o homem é mais racional, Jó fala uma coisa muito interessante, ele diz assim, olha, mulher, você age de uma maneira, parece que você está demente, né? Você parece que perdeu o juízo. Vamos pensar, qual é o pensamento dele? É o seguinte, Deus não nos deu? Deu. Ele tomou, é dele. Deus, os filhos não são herança do Senhor? São. Então, se são do Senhor, então é dele. Então está tudo certo. Ele deu e ele tirou. Louvado seja Deus. Pensa num tabefe na cara de Satanás. Porque ele não teve isso. Ele teve todas as oportunidades de ser fiel a Deus, porque ele foi criado perfeito. E agora um ser humano imperfeito, maculado pelo pecado, é fiel. O ser humano, com todas as nossas fragilidades, é fiel. Uma criatura espiritual perfeita é infiel. Veja que contraposição. De maneira que a tese de Satanás ruiu. Ele foi derrotado, não passou. Professor, não passou na tese dele. O doutorado dele foi reprovado. Deus reprovou ele no dia da apresentação da tese dele, caiu por terra. Porque Jó, surpreendentemente, fez um raciocínio. Ele usou a razão. Ele falou, peraí, mas se eu recebi de Deus, ele tomou de volta, está tudo certo. Deu e tirou. Louvado seja Deus. Uma postura extraordinária. Eu e você temos que pensar nisso, nessa lição. Nós somos servos de Deus até quando? Como? No que baseia a nossa fé? Lembra que a fé, de acordo com Hebreus, capítulo 11, versículo 1, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Então, nós somos baseados na fé ou estamos apegados a coisas? Então, eu tenho que fazer essa reflexão nessa manhã, nessa escola bíblica dominical. Eu tenho que servir a Deus independentemente das circunstâncias. E não ser apegado a coisas, porque senão eu vou naufragar na fé. Quando os pais sepultam seus filhos. É esse o tema, então, desse dia 4 de junho. Vamos lá. Olha só que textuário extraordinário. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, diz assim. Ele, na verdade, vai apresentar 4 contraposições, paradoxos. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Ele já contrapôs. Perplexo, mas não desanimados. Contrapôs de novo. Perseguidos, mas não desamparados. Contrapôs de novo, terceira vez. E a quarta, abatidos, mas não destruídos. Veja, são 4 contraposições. Ele fala a sua situação, mas ao mesmo tempo ele contrapõe aquela circunstância adversa. E a verdade prática, não devemos ser indiferentes à morte. Claro que não. Irmão, a morte é o seguinte, é a única coisa que o homem não derrotou. O homem já derrotou tudo. Depois ficou cego, fez transplante. Teve problema no olho, inventou um olho biônico. Inventa tudo, irmão. Perdeu o braço, inventou outro braço. Inventou o clone. O homem deu solução para tudo, irmão. Só tem um probleminha, a morte. Não dá. Já congelaram, mas não adianta, não tem remédio. Por isso que ficou, né? Até o que a gente fala, só morte que não tem remédio, né? A gente fala, né? Ficou como... Então fizeram de tudo, conseguiram dar respostas a tudo, todos os desafios, inventaram também. Parece os magos do Egito, né? Tudo que Moisés faz, eles fazem também. Mas só que para a morte, não deu. Agora, olha que bonito. Morte é só Deus, irmão. Pode ver que as pessoas ressuscitaram porque Deus interviu. Não tem. E Jesus, que morreu, mas ressuscitou. Por isso que Ele é a nossa esperança. O Senhor Jesus é a nossa inspiração. É nele que nós confiamos, porque Ele venceu o maior inimigo que nós vamos ter que enfrentar, né? Que é a morte. Morte vem da palavrinha grega, thanatos, separação.
separação do material com o imaterial. Então não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Paulo, falando aos cristãos da Tessalônica, da Tessália, os tessalonicenses, Tessalônica, a cidade Tessalônica, Paulo, no capítulo 4 da sua primeira carta, ele observou isso, que muitos cristãos não tinham esperança. Falou, parece que morreu, acabou. Aquela ideia das filosofias que Salomão faz, essa reflexão, por isso que o livro de Eclesiastes é um livro de alguém que está filosofando do que acontece debaixo do sol. Ele não está falando de coisas eternas, por isso que ele usa muito esse termo, o que ele vê debaixo do sol. E muita gente se apega àquilo, parece que morreu, acabou, parece que... Não é isso. Aí Paulo, então, vai animar os irmãos. E ele anima de uma maneira muito interessante. Falando, irmãos, vocês não podem ser ignorantes a respeito dos que dormem, que é uma maneira de suavizar o impacto da morte. Dormir. Claro que ele está se referindo ao corpo. Então, é uma maneira de suavizar. Até a gente faz isso hoje, irmão. Se alguém chegar para você e falar, seu filho morreu. Capaz de até morrer a irmã também, se falar dessa maneira. Então, a gente usa linguagens figuradas, metáforas, para suavizar o impacto dessa perda. Aí a gente usa, então, dormiu, foi promovido para as mansões celestiais. Morreu, mas é uma tentativa de amenizar o impacto da palavra morte. Então, Paulo fala, vocês não podem ignorar o que irá ocorrer, porque nós seremos arrebatados. Paulo fala isso, irmão. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eu vou dizer um mistério. Primeiro os mortos ressuscitarão, e depois vocês que estiverem vivos serão arrebatados nos ares. Vem da palavra rapto, serem tomados, transformados. Então, nós temos uma promessa do Senhor Jesus de arrebatar os seus fiéis. E não é só isso. Paulo lá em 2 Coríntios, depois no capítulo 15, ele vai falar como que o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, que é a mesma analogia da sua primeira carta aos irmãos de Tessalônica. Mas veja, havia então um pensamento herdado do judaísmo de que a pessoa morria e... Bom, mas não é todo o judaísmo, né? Claro que é o judaísmo mais helenizado que perdeu a ideia da ressurreição. Eu lembro, quando eu estava no curso de mestrado em Ciências da Religião, no Mackenzie, eu lembro de um professor muito profundo os ensinamentos dele, mas eu lembro que ele falou assim em uma aula, não há a percepção de ressurreição no judaísmo da Bíblia. Ele falou isso em aula. E aí eu falei para ele, professor, e como que o senhor me explica o profeta Daniel dizendo que uns ressuscitarão, né? Aí ele assustou. Depois eu fiquei até pensando, falei, será que ele nunca leu o livro do profeta Daniel? Fiquei pensando. Aí ele ficou olhando para mim e falou, é mesmo, né? No meio da aula. Depois eu falei, poxa, eu acho que eu não devia nem ter falado isso para ele. Eu pensei que ele ia me dar uma resposta. Por isso que eu fiz a pergunta. Senão eu teria falado particularmente para não complicar o raciocínio dele. Claro que tem. Olha só o que Jacó fala. Quando ele pensa que José morreu, Jacó fala, isso é uma ideia de percepção de vida eterna. Ele fala assim, eu não vou me consolar, porque ele achou que José tinha morrido. Não me consolo, até que eu desça na sepultura e encontre com o meu filho José. Então existe o quê? Consciência de alma. No antigo judaísmo já tinha assim. É que eles não perceberam esses elementos que aparecem na toda a historicidade da Bíblia, do Antigo Testamento. Então, nós não devemos ser indiferentes frente à morte. É uma realidade. Agora, o que eu não posso é não ter esperança. Eu tenho que ter esperança. Eu tenho que acreditar, né? Eu acho que uma das coisas mais lindas no culto de Santa Sé do Senhor Jesus, pelo menos eu faço isso quando termino o culto, eu sempre cito a passagem de João 6, quando o Senhor Jesus diz assim, quem come do meu corpo e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Não é terá não, hein? Tem. E eu
o ressuscitarei no último dia. Isso significa que sobre você paira uma palavra profética, de que se você morrer, você será ressuscitado. Glória a Deus, irmão, olha que coisa maravilhosa. Então, em quem está em comunhão com o corpo de Cristo, há uma palavra profética sobre nós, porque muitos irmãos não estão mais aqui, devido à pandemia e tal, mas lá, sob a sepultura dele, tem uma palavra profética: vai ressuscitar no último dia. E vai ressuscitar quando Jesus vier arrebatar a igreja, porque os mortos ressuscitarão primeiro. Então é um tema ao mesmo tempo difícil de se lidar, mas cheio de esperança, porque a Bíblia tem todos esses apontamentos. Leitura bíblica em classe, é o livro de Jó, capítulo 1, versículos 13, versículos 16 até o 19. E eu quero convidar os irmãos para reverentemente nos colocarmos de pé para a leitura dessa passagem. Vamos ler com calma, ler de maneira audível aí, para você guardar bem essas palavras. Vamos lá, então o livro mais antigo da Bíblia, capítulo 1, versículo 13. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Verso 16. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, e deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e suas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Amém? É o relato do capítulo 1 do livro de Jó, as perdas sucessivas que ele tem, e é sobre esse assunto, quando a gente perde filhos, como lidar com isso. Vamos aproveitar a oportunidade, irmãos. Eu recebi aqui, enquanto nós estávamos aqui, o pastor Nestor estava fazendo os pedidos de oração, eu recebi aqui, irmãos, no meu WhatsApp, um pedido de oração para uma mãezinha que está aqui, está com a filhinha de 8 meses apenas, 8 meses, chama Rebeca, menininha, está aqui no Mário Gatinho, pertinho de nós, ali, né? Ali em cima, no Mário Gatinho. Então vamos estar orando por ela, parece que ela está com meningite. Vamos orar para Deus, a mãezinha está aqui, a irmã Sueli, vamos orar para que Deus entre com providência e que ela possa dar um testemunho. Aqui nós temos bons médicos, graças a Deus. Vamos orar para Deus usar esses profissionais para que essa menininha tenha alta o mais breve possível. Vamos orar com fé. Pai Santo, Deus eterno, no nome do Senhor Jesus, te damos graças por mais esse domingo, esse primeiro dia da semana, que nós podemos estar na tua presença. Meu Deus, te louvamos pela leitura da tua palavra, que é sobre o teu servo Jó. Acrescenta a nossa fé, para que tenhamos uma visão espiritual e que possamos ter fé nos teus santos propósitos. Pai, visita a tua filha, a irmã Sueli, que está aqui no hospital Mário Gatinho. Abençoa a Rebeca, sua filhinha, restaura a saúde dela, usa os profissionais de saúde para cuidar dessa menininha, para que essa mãe, Senhor, saia fortalecida dessa experiência. Saiba que há uma igreja que intercede por ela, que acolhe, que é solidária. A dor dessa mãezinha é da nossa também. Pai, proteja a tua serva, seu esposo, seus demais filhos, e coloque a sua boa mão, e visita, Senhor, essa criança. Em nome de Jesus nós pedimos com fé. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, meus amados irmãos. Bem, meus irmãos, vamos pensar um pouquinho sobre o textuário, as 4 contraposições.
Vamos lá. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Bom, o nosso textual, então, ele está inserido na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, especificamente, são os 15 primeiros versículos, que é o contexto. O assunto é o ministério de Paulo, quando ele fala que a base do meu ministério é a pessoa do Senhor Jesus. Portanto, a igreja cristã é cristocêntrica. Jesus é o centro de tudo. Uma vez, eu trouxe aqui uma autoridade e sentou comigo aqui. E durante o culto ele olhou bem para mim e falou assim: engraçado aqui nessa igreja, vocês só falam de Jesus, né? Parecia estranho para nós, né? Mas lógico, porque nós somos cristocêntricos. O nosso ministério, como o de Paulo, é o Senhor Jesus Cristo. Mas eu entendi o que ele quis dizer, porque ele vem de uma outra tradição, onde se fala mais de outros nomes e pouco do nome de Jesus, né? Falei, não, aqui nós somos cristocêntricos. Aí ele me deu uma oportunidade de explicar a palavra de Deus para ele. Mas esses 2 versículos, especificamente, apresentam então 4 contrastes, 4 situações de contraposições, confrontamentos, crises sendo confrontados com vitórias. E, portanto, mostra que é possível, sim, mesmo na adversidade, estar firme com o Senhor Jesus. Os perigos mortíferos, então, que estão registrados nesses versículos, eles indicam, então, que nós passaremos por situações adversas. Tem gente que pensa que Paulo nunca teve derrota na vida dele. Porque está lendo ali, né? Pensa que só tem vitória, né? Não, irmão, ele era um ser humano que passou por decepções e por também, infelizmente, derrotas, como todo ser humano passa. Tem gente que olha a vida de Abraão e pensa que Abraão só teve vitória. Não, irmão, ele teve também momentos difíceis na vida dele. Tem gente que vê a história de Moisés. Bom, Moisés só lê que você vê que ele passou por várias situações adversas, né? Por muitas situações ele precisa recorrer a Deus, pedir pelo amor de Deus a intervenção de Deus, senão ele poderia ser até apedrejado. Olha que situação. Então, irmãos, na vida da gente é assim. Todos nós passamos por situações adversas, tá? Por perigos. Cada um dos perigos, então, apresentados aqui, fatais contra o Evangelho, vão, então, aprimorar a nossa fé. Ela não vai diminuir a nossa intensidade. Pelo contrário, cada caso, então, cada perigo são eliminados, ou pelo menos perdem forças, quando confrontados com a fé do fiel que sofre, né? O 10º versículo sumaria essa questão. Ele vai dizer, então, que ele já está morto em Cristo. Então, se ele já está morto em Cristo, significa que ele já tem condições de enfrentamento das situações adversas. É o que ele diz no versículo 10, do mesmo capítulo 4, da segunda carta. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então ele já está dando indício de como ele faz o enfrentamento. Ele tem uma experiência, ele tem comunhão com o Senhor. Essa morte, né, em Cristo, a fim de que também partilhamos e compartilhamos da vida, né? A morte de Cristo em nós gera vida. Esse é o grande princípio da vida. Por meio da morte, é a história da semente. Se a semente não morrer, ela não brota, ela não gera vida. Ela tem que morrer, né? Ela tem que ser sepultada, para que ela possa produzir, para que possa haver a fluição da vida. Assim sendo, para encontrarmos vida, Jesus diz que perde. Quem perde, ganha. As questões de fé e da Bíblia, elas, em muitos aspectos, elas acabam sendo completamente diferente de uma percepção do mundo. Por exemplo, a pessoa que retém, perde. Quem semeia, colhe. Veja, é uma coisa diferente. Parece que tudo é o contrário. Morre, vive. Veja, é o que está escrito em Marcos, né? Quem perde, ganha. Tá?
ao mencionar isso, então Paulo queria autenticar o seu ministério, conforme ele faz nos capítulos anteriores, né, ou posteriores, 10º e 11º, que ele vai falar então sobre o seu ministério. E ele inicia com essa primeira palavra, atribulados, que significa oprimido, afligido, pressionado. Mas imagina você sendo pressionado, mas pressionado ao ponto de você continuar vivo. Então não é uma pressão que vai te esmagar totalmente, não é isso. É pressionado, você sente a pressão, você sente, mas consegue manter vivo, tá? Não é uma pressão que mata. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5 diz: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Por fora, combates, tremores por dentro. Então ele está dizendo que ele já passava por isso. Temos aqui então, principalmente, a pressão da perseguição. Mas também essa palavra pode referir-se à tribulação, né? Pressão, restringimento, que deixa a gente cada vez mais isolado. Apertado, essa palavra. A frustração nesse tipo de perigo, porque você não consegue escapar, porque você está tão pressionado, você não consegue sair. Como o seu lugar onde você está foi tão fechado que você não consegue se mover, se movimentar. Essa é a ideia do atribulado. Então ele fala, atribulado, mas não angustiado. Então ele vai dizer o quê? Embora você esteja restringido, né, embora você esteja sofrendo essa pressão, mas não é ao ponto de tirar a sua vida. Ou seja, você tem ainda a sua fé ali, porque você não tem mais o que fazer, né? E isso é interessante. Há muitos momentos na nossa vida que não tem mais solução humana. Tudo bem, você está doente, você tem plano de saúde, vai lá no hospital, Deus vai usar o médico. Amém. Deus usa mesmo. Bom, você está doente, vai lá, você tem dinheiro para comprar o medicamento. Amém, está tudo certo. Mas existem situações que não tem mais nada o que fazer. Não tem. Você pode ter dinheiro, você pode ter um melhor plano de saúde, mas não tem. Só o milagre. Só se Deus entrar com providência. Tem coisa, irmão, que não adianta. Então é isso que ele está falando. Você está pressionado, não tem saída, e você precisa de uma solução da parte de Deus. O apóstolo dos gentios, como que se encontrava em um lugar então apertado, pressionado, mas não sentia ao ponto de ser morto, esmagado. Então ele está fechado, ele está numa situação de aperto, mas ele pode exercer sua fé ainda. Literalmente o verbo indica um lugar apinhado, apertado, estreito, né, que você não consegue escapar, pressionado, porque não tem espaço mais. Mas ainda resta um espacinho, né? Porque que é o seu próprio corpo. Então, ele vai falar atribulados. Mas você ainda consegue desenvolver alguma atividade. E aqui é a atividade de fé. Você não consegue se mover fisicamente. Aí ele usa a segunda expressão, perplexos. Ou seja, desorientado. E aí entra também a ideia de estar com dúvida, porque quando você passa por uma experiência traumática, isso pode gestar dúvida. E isso é do ser humano. O caso da mulher de Jó, eu já vi pregador que desce o sarrafo na mulher de Jó. Eu tenho mais empatia por ela. Eu acho que ela agiu dentro dessa perspectiva, ela estava perplexa. Como assim? Você perder tudo, perder o filho? Então, o desespero de um ser humano. Então, se desesperar em certas circunstâncias seria da natureza humana, tá? Ter dúvida em algum momento, puxa vida, será que... Por exemplo, há um mês atrás, eu fui fazer uma oração para um casal, porque eles estavam esperando o corpo do filhinho chegar no velório, não tinha chegado ainda, e eu fui lá. Então, eu fui dar um abraço na mãezinha, né? O corpinho do menininho não tinha chegado. E quando eu cheguei e abracei, ela falou no meu ouvido aqui, quando eu abracei para orar por ela, ela falou assim, pastor,
Por quê? Difícil, né, irmão? Se eu vi isso de uma mãe, meu Deus, eu tenho filhos pequenos, irmão, eu tenho uma menininha. Nossa, meu coração rasgou ali, eu orei com ela, orei, pedi para Deus confortar. Ela é humana, isso é da humanidade. Tá? Então eu tenho empatia pelas pessoas que sofrem e que expressam dúvida no momento desse. Porque são seres humanos. Eu tenho que ter um olhar de empatia. O que é isso? Eu preciso me colocar no lugar daquela pessoa. Eu não posso ser indiferente, irmão, a certas circunstâncias. A dor daquela pessoa, a perda daquela pessoa. Desorientado. Desorientado, irmão, você está desorientado. Muito perturbado. Não é? A vida cristã pode ter as suas dúvidas, sim. Suas circunstâncias prementes, que muitas vezes testam a nossa fé. Chega ao ponto difícil, e só Deus sabe. Aqui entra outras questões que nós temos que, na ética, lidar com muito cuidado. Eu sei que tem gente que é radical. Não, suicidou, não tem mais salvação. Calma, irmão. Você não sabe o que aconteceu, se tomou um remédio que deixou a pessoa sem dimensões. Você não sabe o que aconteceu, irmão. Para de tomar atitudes precipitadas. Sabe, a pessoa está ali, teve uma perda, e você ainda vem com essa história, irmão. Espera, deixa Deus cuidar disso. Você não precisa julgar ninguém. Você não sabe o contexto. Tem cada situação, irmão. O filme de Lutero, que foi lançado nos 500 anos da Reforma Protestante, o início, ele mostra essa cena, né? É um garotinho que cometeu suicídio e ele quer enterrar, e não pode enterrar no cemitério cristão, naquela época, 500 anos atrás, de uma criança que comete suicídio. E Lutero, quebrando toda essa doutrina do catolicismo, porque ele era um monge agostiniano, ele entra no cemitério, como ninguém quer fazer o serviço, ele começa a cavar, e ele guerreia, e ele fala, Deus sabe o que aconteceu, eu não posso ignorar isso. Quer dizer, essa humanidade, né, essa sensibilidade, e não justificar situações adversas, mas ter um coração generoso para quem sofre dor, irmão. Sabe? Puxa vida, solidariedade. Porque, no fundo, a nossa luta é expressar o amor de Cristo na vida das pessoas. E não simplesmente condenar os outros, achar tudo. Porque tem gente que é um mundo quadradinho, né? Sim, não e mais ou menos. A humanidade não é assim. Eu gostaria que fosse, seria mais fácil, né? Seria muito mais fácil se fosse só o azul e o vermelho. Seria tudo mais fácil, mas o mundo não é assim. E eu tenho que ter a capacidade, a graça de Deus, para levar esse evangelho poderoso que transforma corações, que liberta, que muda, que transforma famílias, que restaura casamentos, que muda opções de certas pessoas. O evangelho de Cristo é o poder de Deus, é isso que nós cremos. Então há esperança. Então nós temos que ter esse vigor de fé em compartilhar. Então, irmão, eu posso compartilhar com você isso. É normal as pessoas perderem fé em momento de desespero. Mas não é que ela... É naquele momento, a dor é tão grande. E aí é a hora que ela precisa do abraço. Ela precisa que você ore por ela. Que você seja o instrumento de bênção para aquela vida. Pelo menos nossa fé fica bastante debilitada em certas circunstâncias. Não é o ideal, mas é isso como ser humanos que nós vemos. A experiência humana ensina-nos essa lição. Eu tenho observado uma coisa. Você chega à noite num velório, a turma está tomando cafezinho e contando piada. Porque não é o morto dele, né? Porque quando é o dele, ele está lá sentadinho na frente do caixão chorando. Eu não posso ter essa indiferença frente à dor do outro. É fácil eu julgar de fora, é fácil eu agir, vida para frente, tal. Isso é fácil. Mas não seria melhor você abraçar, chorar, orar junto, conta comigo, eu estou junto com você, está precisando de alguma coisa? É mais fácil chegar e ignorar. Não é o seu morto, né? Contudo, o tempo restaura para nós uma atitude de normalidade. E aí que é a questão. É o tempo que vai curando, mas se não curar, a solução é procurar um profissional de saúde, sim. Para acompanhar e para ajudar essa pessoa que está tendo dificuldade de sair dessa situação.
nossas fraquezas, como seres mortais que somos, nós temos a mácula do pecado, irmão. Nós herdamos isso. Como Paulo fala em Romanos capítulo 5, é a doutrina do pecado original. Isso causa, então, essas fragilidades em nossas vidas, ao ponto de muitas vezes você vê o desespero. Eu vi um caso interessante ainda nessa semana de uma pessoa que veio desesperada falar comigo, porque não foi diagnosticado, mas pela fala do médico, ela teria um tumor. E eu vi o desespero daquela pessoa. Olha, eu parei o que eu estava fazendo, enfiei a mão aqui no bolso, irmão, peguei o meu óleo da unção e falei, peraí que eu vou te dar eu vou cooperar com a sua fé agora. Ela estava chorando copiosamente. Eu peguei aquele óleo, não estava nem aí quem estava passando perto, irmão. Fiz uma oração de fé. Interessante que as pessoas são solidárias. Sabe? Todo mundo ali que pararam também, ficaram em posição de temor. E ungi aquela pessoa em nome de Jesus e criei. E eu vi que mudou, voltou um sorrisinho. Então, irmãos, o que você está fazendo, irmão? Você está vendo que a pessoa está desesperada, muitas vezes não tem mais nada. Vai lá dar um abraço, pelo amor de Deus. Fala para ela, lembra que aquela menininha que estava em cativeiro em Israel, lá na Síria? Aquela menina tinha todas as potencialidades para falar, eu sou uma escrava, esse Deus de Israel, não estou nem aí, e dane-se esse general aí, tomara que ele morra mesmo de peste, tomara que ele morra mesmo, né? Porque ele estava leproso, tem que morrer mesmo. Não, a menininha falou para a mulher, ela era uma empregada, escrava, irmão, tinha sido tirado da família dela, uma adolescente. Ela disse, se o meu Senhor fosse lá em Israel, lá tem profeta. Olha, irmão, tem hora que você tem que falar aí para o mundo. Vou levar lá na igreja. Tem pastor na minha igreja. O pastor vai orar em nome de Jesus. Nós temos o círculo de oração. Nós cremos nos dons espirituais, irmãos. Porque o Jesus que nós servimos é o mesmo. Está escrito em Hebreus 13. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos romper em fé, irmãos. Vamos levar as pessoas, traga as pessoas aqui para orar, para serem ungidas, conforme Tiago diz. Tem entre vós alguém enfermo, chama o presbítero da igreja, ele vai orar, ele vai ungir. Vamos crer no que diz a palavra, e não simplesmente ficar indiferente, irmãos. Não desanimados, né? Essa a colocação. Nós somos quase que esmagados, mas não desanimados, avassalados. Ele fala perplexos, mas não desanimados. Perplexos, assustados. Às vezes ficou até com dúvida, mas eu não vou desanimar não. Essa é a ideia, eu vou ter confiança. É um pavio que fumega. Por mais que a pessoa está desesperada, por mais que eu vi aquela mãe desesperada, mas eu percebi que lá no fundo tinha um paviozinho, porque ela falou, e Deus, ela quer ouvir a voz de Deus. Então, irmãos, vamos ter fé, apesar dos pesares. Perdemos a esperança e a fé, mas não totalmente. Para nós a luz pode ser apagada, mas ainda há uma luzinha. Perdendo a orientação, mas não inteiramente perplexos, mas não esmigalhados. Seria essa a ideia. Perseguidos, excluídos, expulsos, caçados. Foi isso que a igreja iniciante ali de Atos sofreu. Paulo sofreu na Ásia situações adversas, absurdas. Ele só sobreviveu pela misericórdia de Deus. Contudo, ele vai mostrar que essa situação incomum e completamente traumática vai servir de experiência para ele. Ele foi destacado para ser pessoalmente atacado por todo tipo de calúnia, às vezes até por próprios irmãos da igreja. Porque uma coisa, ele era atacado pelos judeus, a gente entende a situação. Era atacado pelos gentios, a gente entende a situação. Mas por irmão da igreja é duro, né, irmão? Entendeu? Uma coisa é ser atacado pelo mundo. Agora o irmão da igreja devia orar por você, que devia ser solidário a você. Ser atacado por irmão da igreja é o fim da picada, né? Então é isso que ele está falando. A luta dele, né? Então ele sofreu demais perseguições violentas,
perseguições filosóficas, né, por causa dos filósofos de Atenas. Na igreja havia aqueles que se opunham à sua autoridade, achando que ele não era apóstolo coisa nenhuma, mas ele sempre foi capaz de dizer: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. É Deus, irmão, que capacita a gente quando a gente sofre todo tipo de perseguição. Então, perseguidos, mas não desamparados. Isso é, não esquecidos, não abandonados. Eu não vou ser deixado para trás, irmão. É essa a ideia aqui. E finalmente a última contraposição: abatidos, né? Abatidos, derrubados, lançados por terra. E aí que entra a questão que a gente não pensa, mas o apóstolo Paulo teve muitas derrotas também. Muitas não estão nem registradas ali, mas ele teve, tá? Com frequência ele foi derrubado por adversários que davam golpe para ele morrer. A sua situação com frequência foi desesperadora, ao ponto que ele achava que era o fim mesmo. Mas ele fala: não destruídos, não arruinados totalmente, não totalmente destruídos, abatidos, né, derrubado, mas não totalmente destruído. Então aqui são as metáforas que ele está trabalhando, né? E por trás delas nós temos muitas declarações importantes. Vários intérpretes que analisam esse versículo, esse nosso textuário, ele acha que tudo eram metáforas, eram analogias que Paulo estaria fazendo ali. Outros estudiosos supõem que era uma luta, mas não explícita. Ele estava sofrendo uma guerra, mas não explícita. Outros pensam que a ideia aqui, ele está falando, pensando no soldado, porque o Império Romano, ele tinha soldados em todas as províncias. Então todo mundo conhecia, era fácil de fazer essa metáfora do exército. E, então seria como um soldado que está sofrendo o assédio do inimigo. Então nós temos aqui a comparação de um combatente que é derrubado realmente por seus antagonistas, por seus adversários no conflito, e que só espera aquele golpe final para morrer. Uma situação que seria mais ou menos isso. E talvez o sentido seja também de alguém que foi agarrado e lançado por terra, derrubado, mas não recebeu o golpe final. Aí talvez eles estejam pensando na guerra de um gladiador, que quando um gladiador conseguia derrubar o outro, ele só olhava lá para ver se o imperador ia manter o positivo para cima ou se ele ia mandar matar. Então, se esse gesto do imperador era para matar a pessoa, é como se ele estivesse nesse estado, né? Ele está só esperando se haverá um positivo ou um negativo. O apóstolo aqui então pensa sobre o mesmo, como um soldado que está sofrendo nessa guerra, prestes a ser derrotado. E nesses quatro pares de expressões antitéticos, ele descreve então essa condição: em toda direção pressionado, duramente, mas não avassalado, perplexo, mas não levado a um total desespero, perseguido, mas não abandonado, isto é, não abandonado ao inimigo perseguidor, e derrubado, como que uma flecha que acertou, então ele cai, mas ele não é destruído, ele se recupera. Então ele mostra essas quatro contraposições, mostrando que a nossa luta nessa terra é assim. Momentos maravilhosos, mas momentos bastante difíceis. Então o que nós temos que saber é ter uma fé genuína, ter comunhão com Deus, para suportarmos todas essas situações. Bom, aqui a introdução, eu já falei sobre Jó, né? O assunto é Jó, e ele inicia o primeiro ponto sobre a família de Jó. Vocês sabem que nós temos trabalhado muito essa questão da família. Nós temos dito que a família é a instituição mais importante. E é importante nós entendermos isso, que a família da gente tem que ser a nossa prioridade. Muitos pastores piedosos, no trabalho de Deus, deram tanta ênfase para a igreja, a obra, o evangelismo, e perderam a família. Então nós não podemos passar por essa mesma experiência dolorosa. A família, nossa prioridade.
Porque Paulo ensina isso a Timóteo. Ele fala, se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja, mas tem que cuidar da família. Tem que ter os filhos ali juntos, em comunhão, etc. Então a família é um elemento muito importante. Quem era Jó? Um patriarca da antiguidade. A Bíblia fala que ele nasceu na terra, ele era da terra de Uz. Alguns acham que é o norte da Arábia, mas isso é obscuro. Nós não temos certezas geograficamente se é lá mesmo. É possível, né? Muita gente acha que Jó devia ser alguém, possivelmente, da terra de Midian, porque Moisés foi morar com o sogro dele, que era um midianita, que é o Jetro. Então, muitos historiadores acham que talvez Jetro tenha sido um patriarca na terra de Midian. Tem sentido, porque Moisés morou muito tempo lá. E como é o primeiro livro, o livro mais antigo, é um livro poético, então muitos entendem que talvez Midian foi um dos filhos de Abraão com Quetura. Abraão casou com Sara, e quando Sara morreu, ele casou com Quetura. E um dos filhos dele foi Midian. Então muita gente pensa uma possibilidade dessa inferência histórica. O que se sabe é que ele viveu por volta do ano 2800 a.C., um período muito longe de nós. E sabemos que é uma época bem antes de Moisés, muito antes. Moisés não está relatando de um caso que tinha ocorrido recentemente entre eles. Não é isso. Isso é uma tradição oral e Moisés vai escrever. Naquele tempo, a longevidade humana era maior, né? Obviamente, que a atual. Aí por isso que se explica o jovem viver 140 anos. Mas especificamente, ele nasceu pós-dilúvio. E tornou-se um homem rico e próspero, que diz no capítulo 1. Seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus. Quando vieram, porque uma das expressões das criaturas espirituais de Deus é filhos de Deus. A mesma expressão utilizada na Bíblia para os descendentes piedosos de Adão, através de Sete. Eles também são chamados de filhos de Deus. Hoje também nós somos chamados de filhos de Deus, na ideia de ser a família de Deus. Mas os anjos também são chamados. Então precisa só tomar cuidado para, na hora que você está lendo a Bíblia, não pegar todos os filhos de Deus e achar que sempre são criaturas espirituais. Não necessariamente. Pode ser que ele esteja se referindo à família piedosa de Sete, por exemplo, como está lá em Gênesis 6. Então, muita gente, influenciada pelo livro apócrifo de Enoque, com base na tradição judaica, na Cabala, acabou interpretando que Gênesis 6 são anjos que desceram para ter envolvimento com o ser humano. Não é possível isso, irmão. Jesus derrubou essa tese, quando Jesus disse que no céu não se case, nem se dá em casamento, mas seremos como os anjos. O que ele está querendo dizer aqui? Anjo não tem esse apetite sexual. Então não tem o menor sentido ali aqueles filhos de Deus serem anjos. Não dá para fazer essa interpretação. Embora o judaísmo interprete, embora o livro apócrifo de Enoque diz isso, embora grupos religiosos heterodoxos também dizem isso, mas não é possível, não dá para sustentar essa tese, porque Jesus arrebentou isso, falou, os anjos não se casam, ou seja, eles não têm, a questão da sexualidade é para o gênero humano, é para a humanidade, para a sua procriação, para o seu desenvolvimento como potencial de ser humano, mas não para a criatura espiritual. Agora tem um grupo religioso que fez um desenho, eu guardei, a foto está guardada, está lá os anjos abrindo as nuvens e olhando as mulheres tomando banho lá embaixo. Aí ficou doidão lá no céu e desceu e teve um relacionamento com as mulheres. Aí explica, por isso que tinha um gigante. Não. Leia direito lá no capítulo 6, diz assim: havia naquela época gigantes, e depois que os filhos de Deus se envolveram com as filhas dos homens, esses são os heróis da antiguidade. Está vendo como a pessoa interpreta tudo errado? Com base num livro apócrifo, que é o livro de Enoque. Olha que fraquezinha. Fraquezona, né? Não, e depois também não ia adiantar nada, né? Com o dilúvio teria acabado com tudo. Mas são equívocos, né? Pessoas que seguem. Sabe porque tem gente que pensa um versículo e faz aquele versículo um cavalo de batalha. Não, irmão, a regrinha de ouro da Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Leia todo. Tá? Ver se permite essa ideia lá na frente. E olha quem está falando: Jesus. Não se casa, não se dá em casamento, mas serão como
os anjos de Deus, porque não têm apetite sexual. Então, o caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus a respeito de Jó. Homem sincero, reto, justo, temente a Deus e que se desvia do mal. Meu Jesus amado, que coisa extraordinária, que coisa mais linda, o próprio Deus dando testemunho de Jó. Esse é um homem sincero, é um homem reto, é um homem justo, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha que coisa maravilhosa, né? Que testemunho, né? Testemunho de Deus. Bom, vamos ver aqui a irmãzinha, que é a esposa de Jó. Tudo o que se sabe a respeito dela está no capítulo 2. Então nem se fala muito da irmãzinha aqui não, tá? Até porque era uma sociedade patriarcal, né? Ela ganhou a fama de uma mulher insana, mas é por isso que eu falei que eu ia ser solidário a ela na seguinte perspectiva. Ela vai expressar o que um ser humano expressa quando está passando por uma grande tribulação e não tem fé suficientemente. Paulo diz que a fé não é de todos, irmão. Tá? Tem gente que realmente a fé não atinge. Tem gente que não tem nem fé para contribuir na obra de Deus. A fé dele não atinge, coitado. Eu não ligo, se a pessoa não tem fé para isso, não há problema. É duro quando fica murmurando, né? Esse que é o problema, né? A fé não atinge e ainda sai falando mal. Aí diz que é duro, né? A sua fé não atinge, eu ficar quietinho, irmão, tá tudo bem. Deus conhece todas as coisas, né? E além do mais, Deus nem precisa disso. Tá? Mas enfim, né? São atos de fé. Ela ganhou fama, então, de uma mulher insana e ambiciosa, por causa da perda de todos os bens materiais e de todos os filhos que foram. Aqui tem uma inferência, né? Ele diz que ela é ambiciosa. Por que ele usa esse termo? Porque ela também está reclamando pelo fato de Jó ter perdido bens. Mas a Bíblia não diz isso muito claro, né? Tudo bem, é uma inferência. Ainda, Jó foi vítima de feridas, né? Aí sim, ele ficou... qualquer pessoa ia interpretar que ele estava em pecado. Ainda mais na percepção oriental, né? Falou, nossa, como que pode perder tudo e ainda tá com o corpo desse jeito? Tá cheirando mal, cheio de chagas. Esse homem está amaldiçoado, não é possível. Então, veja, está vendo que é possível uma interpretação natural? Né? Porque quem não tem espiritualidade faz essas leituras, irmão. Todavia, foi que nem outro dia eu contei um episódio interessante. Eu estava tratando de um assunto e resolvi orar um pouco antes de tomar qualquer iniciativa. Aí a irmãzinha ficou nervosinha, falou, o pastor está empurrando com a barriga o assunto. Falei, não, irmã. Aí eu brinquei com ela, falei assim, eu não sou carnal para empurrar as coisas com a barriga. Eu dei uma respostinha para ela, né? Um tapinha de luva de pelica, né? Eu não sou carnal para tratar um assunto dessa maneira. As pessoas não são descartáveis. As pessoas são pessoas. Elas precisam ser cuidadas. E eu estou só orando para resolver esse caso. Viu, irmã? Não é no seu tempo. É no tempo de Deus. Agora eu preciso da senhora. A senhora vai ajudar eu a orar para resolver essa coisa? Aí ela já foi renovada, né? Claro, pastor. Então, tá tudo bem. E foi resolvido. As pessoas têm uma visão natural. Em outras palavras, carnal. Não tem espiritualidade. E aí começa a falar coisas desnecessárias. Não é? A interpretação inadequadas. Indiscutivelmente, a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da provocação, da provação do esposo. Né? Também, irmão, imagina, coitada dessa irmã, né? E toda alegre, que é o homem mais poderoso, casou com o homem mais poderoso do Oriente, porque é isso que diz o capítulo 1. E aí perde tudo, perde bem, perde a casa, perde a família, perde bem, um marido ainda naquela... Né? Ela não deu. Seu desespero afetou sua fé. O problema está aí. O diabo errou aí. Ele devia ter falado da mulher de Jó. Mas ele foi falar de Jó, deu um tiro no pé, né? Porque se ele tivesse falado dela, a tese dele tinha sido aprovada. Mas ele quis dar uma de bonzão, né? Foi querer pegar o Jó, não passou. Reprovado. Tá? Então o desespero dessa mulher afetou sua fé, ao ponto de levá-lo. De novo, um dos motivos é a sensibilidade do gênero feminino, que é mais sensível. Em outras palavras, acaba sofrendo mais, né? Nessa questão. Ela falou, amaldiçoou esse... Olha que fraqueza dessa irmãzinha. Ela estava tão desesperada. A perda foi tão
traumática para ela, que ela falou, agora também vou amaldiçoar. Porque esse era o costume dos orientais, né? Quando você tem maldição, o seu Deus não vale nada. Preciso trocar, vou escolher outra divindade. Porque o pensamento daqueles povos era que a divindade era tribal. Então era o Deus dos sírios, o Deus dos filisteus, o Deus de Abraão. Era uma coisa muito daquela tribo. Por isso que ela tem essa ideia, né? Não dá para você trazer hoje. Ela não tinha essa percepção desse Deus eterno, criador dos céus. Ela não tem essa percepção, irmão. É um Deus, então, abandone esse Deus. Em outras palavras, tem outros deuses mais fortes. Ela vive no mundo politeísta. É uma outra realidade, né? Então, ela tinha esse pensamento. Ela teve 10 filhos com Jó. E como não se deixou influenciar pela proposta desesperada da esposa, o patriarca, então, suportou a situação numa visão muito clara. Parece que para Jó eram as coisas muito claras. Ele sabia, ele tinha consciência que foi Deus que tinha dado tudo para ele. Sendo assim, Deus tinha o direito de tomar. Ele tinha já uma percepção de fé diferenciada. E os filhos de Jó? Bom, eles viviam a época deles, né? Eles tinham uma rotina social de comemorar aniversário na casa deles, comiam, bebiam vinho. Isso aqui é a comida da época, né? A Bíblia mostra que o pai apresentava sacrifícios a Deus. Por quê? Por que Jó era sacerdote? Porque ele sabia que os filhos podiam ter cometido algum erro. Então ele orava e intercedia de madrugada pelos seus filhos. Agora, lidando com a morte dentro da família, Jó e sua esposa foram surpreendidos. Não foi assim que eles estavam esperando, que os filhos já estavam doentes. Não, é tudo uma facada atrás da outra, né? É uma surpresa. Todos os seus filhos morreram. É uma coisa muito traumática. Assim, todos ficaram extremamente perplexos, né, com isso. E a palavra de Deus nos mostra que nós devemos estar conscientes quanto à realidade da morte. Não tem jeito, irmãos. Não temos domínio sobre ela. Não tem jeito. Entretanto, a nossa confiança em Cristo, e por causa de sua ressurreição, é que podemos afirmar que a morte não nos reterá na sepultura, como eu fiz isso no início aqui da nossa aula. Razões para a tristeza do luto de Jó e da sua mulher. A sua mulher é uma família feliz, uma família bonita, uma família abençoada, e que veio essa repentina destruição. A Bíblia não fala do sepultamento dos filhos de Jó, nada disso, mas aconteceu. A Bíblia não dá esses detalhes históricos. É importante ressaltar que toda perda traz tristeza, irmão, toda perda. Agora, claro que a dimensão é diferente. Quando você tem a perda de um bem, você fica triste, mas se tiver a perda de uma pessoa, é incomparável, né, irmão? A palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Há tempo para sorrir, mas tem tempo de choro, né? A tristeza e o choro passaram a fazer parte da família de Jó, outrora uma família festiva, alegre. A fidelidade de Deus no meio da dor. No capítulo 1, mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica. Ele se prostrou e adorou. Jó adorou a Deus. Aqui então inicia o processo de aceitação, porque ele sabe que tudo está sob o controle de Deus. Essa passagem bíblica nos mostra que a dor da perda não passa, mas o processo de aceitação torna o luto pelo menos mais digno. Jó 1:21 diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso aí é fé, é ter comunhão com Deus. Não tem jeito da pessoa falar isso se a pessoa não tiver uma profunda comunhão com Deus, né? É um texto que mostra que Jó não peca, apesar dos pesares. E nós cristãos em relação ao luto? Primeira coisa, nunca se culpe Deus. Eu ouvi muitas vezes os irmãos em velórios dizendo: irmão, não coloca ponto de interrogação onde Deus colocou o ponto final. Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Nós cremos na presciência de Deus. Ele sabe das coisas de antemão. Então, não coloque ponto de interrogação onde Deus pôs o ponto final. Não é muito difícil, então, da gente, nesse momento de perda, se desesperar e blasfemar contra Deus. Jó não fez isso, não. Pelo contrário, Jó adorou a Deus por tudo.
Nós aprendemos muito com Jó a ter esse equilíbrio espiritual. O patriarca ensina a viver a confiança em Deus. Num momento tão traumático como é o momento da morte, e tão inesperado. Nem sempre sabemos o motivo. Não sabemos. Como que eu vou saber porque ocorreu isso? Às vezes uma pessoa está boa, irmão, vai para o hospital e morre. A pessoa está boa, vai fazer quantas jovens vai fazer cirurgia plástica e morre? Então é uma coisa assim que não tem. Outra pessoa é esportista, anda de bicicleta, é uma benção. É uma maravilha, cheio de energia. E tem um piripá que morre aí. Tá? Então não tem explicação. Não dá para falar, também não cuidava, porque às vezes a gente tem essas explicações, né? Mas também, irmão, o camarada vinha pro culto aqui, ia para casa, comia 10 pizzas antes de dormir, e Coca-Cola, 5 litros de Coca-Cola, não estava esperando muita coisa mesmo. Tá bom, a gente até consegue entender, né? Claro, deu um problema na pessoa, né? Mas não é o caso de muitas situações, que é o contrário. E aí vem a dúvida. Há mistérios na vida que nós não conseguimos, nós não vamos desvendar enquanto nós estivermos aqui, irmão. Tem coisa que deixa para a eternidade, né? Não tem como resolver isso. O próprio livro de Jó não revela de maneira explícita o porquê que os seres humanos sofrem. Não está claro isso. Não está explícito. Então eu tenho que também ter fé. Aqui não tem muito o que o livro nos ensina é ter fé, ter coragem, suportar o sofrimento com paciência. Isso o livro ensina. Né? Ser fiel aos caminhos de Deus, mesmo em momentos de turbação. Haverá um dia que tudo estará patente diante dos nossos olhos. Está lá Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Agora, vivendo o luto. Como o patriarca Jó, nós aprendemos então com ele a viver o luto. A gente não deve ser indiferente ao luto, irmão. A gente tem que respeitar as pessoas. Essa pessoa teve uma perda recente, ela está em luto, irmão. Por mais que ela... Então vamos compreender, vamos ajudar essa pessoa, né? Psicologicamente, o luto pode ser saudável ou não. Vai depender de cada caso. Como seres humanos, devemos manifestar emoções. Irmão, Jesus chorou, irmão. Você não deve chorar. Até Jesus chorou, irmão. Então é do ser humano chorar. Tá? Sentir emoções. A gente fica alegre, né? Às vezes tem uma perda, você chora. Tem mortes que assim deixa a gente impressionado. Interessante, tem pessoa que fala, fulano tal morreu. Não é que você não dá bola, né? Você fica triste, mas fica por isso mesmo. Mas tem gente, quando você sabe que a pessoa, você fica abalado psicologicamente. Então, cada caso é um caso. Né? Não dá para a gente... então, há choro, outros ficam em silêncio, outras pessoas precisam ter de um retiro para passar essa situação. Diante da dor da família de Lázaro, o Senhor Jesus chora. Agora, manter a esperança. Né? Vimos que é saudável manifestar emoções. Pode chorar, irmão. Se a pessoa falar, não chora, não chora. Deixa a pessoa chorar, irmão. Agora, não pode ser pessoas como antigamente, tinha pessoa que era contratada para chorar no velório, irmão. Você contratava umas irmãzinhas para ficar chorando. Acho que ninguém gostava do morto, sei lá eu. Aí ficava aquela turma chorando, carpideiras, ficava chorando. Só para dar um clima. Não dá, né, irmão? Tá? Então, nós vimos que é saudável manifestar emoções. Agora, você tem que também ter controle. Não ser como não tivesse esperança. Não, irmão. Agora, o pior de tudo é aquele que a esposa morre, faz aquela maior pressão no velório, né? Eu vou ser enterrado junto. No outro dia já está namorando, irmão. Aí é ruim, né? Aí também é uma coisa que não dá para entender. É outro problema. Aí a gente que fica perplexo, né? Até ontem estava lá, na maior pressão, agora, poxa, não respeitou a memória do morto. Então isso também não é saudável, cria um problema. Sabe esses extremos? É que tem gente que é extrema mesmo, né? De extremismos. Mas precisa ter um equilíbrio, irmão. É preciso levar em conta que o período de luto dura, em média, cada caso é um caso, em média, por volta de 6 meses, em média. Se após esse período a pessoa ainda não consegue voltar às atividades, aliás, uma das coisas que hoje a gente sabe é que quanto mais precoce a pessoa voltar para as suas atividades,
vai ajudar também. Tá? Então, é uma outra coisa interessante. Mas deve procurar pessoas especializadas. Aqui nós temos pessoas que fizeram cursos para tratar. O próprio pastor Samuel Matias, o esposo da irmã Maria, ali da congregação do São Bernardo, ele é um homem que se preparou para cuidar de casos assim. Então são pessoas que têm preparo para ajudar. Esse cuidado é coerente com a fé cristã. Nós temos que cuidar das pessoas e gestar fé nelas, né? Portanto, a palavra de Deus traz conforto e consolo. Um dia, brevemente, então, não haverá mais morte, né? Porque nós estaremos todos como igreja gloriosa. Para fechar a aula, sem dúvida a morte é uma experiência muito dolorosa. Isso aí é geral, né? Não precisa ser nem crente para saber disso. Qualquer pessoa. Agora, a morte de um filho, especificamente, a carga psicológica é muito maior. Um pai ou uma mãe ter que sepultar o seu filho. A dimensão da dor, da perda de um pai e de uma mãe é incalculável, irmão. Não adianta, a gente nunca vai saber, porque é uma experiência tão única, uma experiência tão traumática, que o que cabe a gente é abraçar e ser solidário à pessoa e respeitá-la nesse momento de perda. É importante, então, levarmos em consideração o que diz o salmista. Salmo 73, verso 26. Salmo número 73 diz: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então, a pessoa que tem uma fé e coloca tudo que tem sobre os cuidados de Deus. No processo do luto, não devemos culpar a Deus em hipótese alguma, mas manter firmes a nossa esperança que o Senhor Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. O Senhor Jesus ressuscitou, venceu a morte e, portanto, Ele é a autoridade final dessa situação adversa. Essa é uma verdade que nos conforta e, ao mesmo tempo, nos gera esperança. Portanto, nesse momento, nessa experiência traumática, a solução é confiar em Deus. Se apega, se dedica e Deus vai confortar os nossos corações. Graças a Deus. Nosso grupo está se fechando, mas ainda dá tempo. Quem quiser fazer essa viagem, que tem condições econômicas, são 9 dias, 16 a 24 de novembro agora, de 2023. Ali está o número do WhatsApp, se você quiser receber a programação da viagem. São 9 dias, 3.390 dólares americanos. E, irmãos, se Deus nos permitir, dia 11 de junho, nós teremos então a lição de número 11. Olha, 11 de junho, lição 11. Dia dos pais. Não, dia dos pais do pastor. Dia do pastor, que não deixa de ser um pai, né? Tem sentido. Então vamos lá. Os prejuízos da mentira na família. Como é perverso a mentira na família. Por quê? Bom, o pai da mentira é Satanás, né? Então não tem mentirinha boa, não tem mentira que vai gerar edificação. Então não perca a próxima aula, quero ver você aqui. Que você tenha uma semana abençoadíssima. Fiquem todos na paz do Senhor.